Olá, meus amigos internautas do Brasil, eu sou Rui Câmara, escritor e sociólogo brasileiro. Este é o 11º vídeo curto de uma série em resposta à retórica falaciosa de alguns intelectuais do Brasil que atribuem ao presidente Lula o bom momento da vida nacional, e eu quero iniciar debatendo sobre as reformas estruturais realizadas no Brasil nesses últimos 16 anos. 8 anos do Fernando Henrique e 8 anos do presidente Lula. E eu inicio perguntando aos meus colegas intelectuais quais as reformas estruturantes ou programas de governo estruturantes poderão justificar o atual bom desempenho do momento econômico que nós estamos atravessando. Gostaria que me apontasse. Eu sempre que pergunto isso nas rodas de amigos, ninguém sabe responder com dados objetivos e geralmente acabam repetindo aquele discurso populista do presidente Lula e de seus seguidores, o que me deixa com honestidade cada vez mais convicto de que todas as reformas estruturantes que ocorreram nos últimos 16 anos no Brasil ainda são as reformas feitas durante o governo do Itamar Franco, do Fernando Henrique Cardoso. Eu vou listar aqui algumas dessas reformas e programas que foram mantidos e que foram continuados durante o governo Lula e que são os pilares do bom desempenho econômico e social do Brasil. Vamos lembrar aqui, nenhum desses planos que eu vou citar tem nada a ver com o PT nem com o Lula. Todos foram feitos em outros governos. O Plano Real quebrou a espinha dorsal da inflação e estabilizou a economia, que nos permite hoje estar na condição favorável que estamos. O Plano de Metas e Juros, que também é uma continuidade da estabilidade econômica. A Lei de Responsabilidade Fiscal, importantíssima para conter a gastança desenfreada dos estados e municípios, fazer o dever de casa, gastar o que arrecada. O PROE, esse programa que o Lula se gaba, que quer até empacotar e para mandar para o Barack Obama, para ensinar à Europa como é que se supera uma crise. PROE, feito no governo do Fernando Henrique Cardoso, com CER, de estabilidade econômica do sistema financeiro nacional. A Lei de Diretrizes Básicas da Educação, feita no governo do Fernando Henrique Cardoso, se não me engano até o relator foi o deputado, meu querido amigo, presidente do TCU, Biratã Aguiar. O Fundef, que o Lula se apoderou e mudou de nome, foi crítico feroz, mudou de nome e transformou para Fundef. A Lei Candir, que removeu os impostos das exportações e permitiu o Brasil ser mais competitivo no mercado internacional. As privatizações, que foram muito exploradas como algo nocivo, quando na verdade estão aí sendo elogiadas pelos próprios petistas. A privatização das telecomunicações, da Vale, do Rio Doce. A criação da rede de proteção social, do Bolsa Escola, do Bolsa Alimentação, do Vale Gás, dos programas da juventude, todos eles empacotados e dado um novo nome, que foi o Bolsa Família, hoje explorado eleitoreiramente pelo presidente Lula. O Fernando Henrique nunca usou esse programa para benefício eleitoreiro, nem o Serra. O programa do imposto, essa progressão de imposto sobre as terras improdutivas, que é um avanço muito bom, foi feito por Fernando Henrique. A universalização da Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, que teve um grande impulso durante o governo de Fernando Henrique Cardoso e também durante o governo do presidente Lula, criada lá atrás no governo do Collor. O fim do monopólio do petróleo, a lei do genérico, que tanto beneficia principalmente as pessoas mais idosas e mais carentes do Brasil. O melhor programa anti-AIDS do mundo, copiado e exemplificado e aplaudido por todo o planeta. Implantar o Simples do imposto de renda para desobstruir aquela burocracia excessiva para a pequena, micro e pequena empresa. Ora, todas essas reformas que eu estou citando aqui, programas e medidas, foram duramente combatidas pelo PT e pelo presidente Lula no passado. Ninguém pode negar, eu desafio quem possa negar. Lula teve 8 anos. Lula teve 8 anos
e não patrocinou a reforma política prometida, a reforma eleitoral, a reforma tributária está aí, sai do papel. A reforma previdenciária que foi feita recentemente, um arremedo a toque de caixa, que não contempla nem cria as condições de um futuro promissor. Nós precisamos construir, são soluções estruturais capazes agora de permitir que o presente e as futuras gerações de brasileiros possam estar plenamente conscientes e relativamente tranquilas, principalmente quanto aos direitos que poderão usufruir após o término de uma longa jornada de trabalho durante toda a vida. Isso não está claro na reforma previdenciária. Esses temas reformistas, que se arrastam aí há 16 anos, ficarão para o próximo governo, e cabe ao próximo governo, seja ele qual for, cumprir esse desiderato de tirar essas reformas do papel e colocar, porque no governo Lula nenhuma reforma estruturante foi feita. Desafio que me mostre uma reforma estruturante feita durante o governo Lula. Aumentar recursos em programas já existentes é uma coisa, os programas já existiam. Eu quero ver reformas estruturantes, não foram feitas, eu já citei todas elas aqui. E nós estamos baseando agora a nossa economia em commodities, como o petróleo que ainda está lá no pré-sal, nas profundezas do mar, já estão servindo de moeda de troca para elevar capitais, um artifício que Michel Foucault chama de desmonetização, é uma ilusão ficcional, monetária. Os minérios e a soja, exatamente como na época do café, do açúcar e do pau-brasil. Hoje nós estamos achando que está tudo bem, porque os preços desses commodities estão favoráveis, mas numa pequena oscilação de preço, nós não sabemos se vamos nos sair muito bem. E eu concluo essa minha participação no debate político, ignorando ainda olimpicamente toda a patrulha ideológica de alguns núcleos do Brasil, porque diferentemente de como pensam e se posicionam alguns colegas, que eu respeito profundamente, eu entendo que a coerência intelectual carece do suporte da verdade. É a única condição de debate, do debate ser erguido sobre os pilares, é quando nós colocamos a coerência ao lado da verdade. E ocorre que a verdade, nos momentos eleitorais, nem sempre se impõe diante dos múltiplos interesses do establishment econômico, político, literário, artístico e até acadêmico. E é uma questão complicada falar sobre isso, razão pela qual a mentira, a farsa, o embuste, o simulacro está sempre presente, eu perpassando os discursos. Por isso é que eu me dispus a fazer essas gravações para rechaçar com respeito, mas com rigor, aquilo que eu considero importante para a explicação, para nortear as decisões de quem vai escolher o destino do Brasil no próximo dia 31. Um abraço respeitoso a todos, os internautas do Brasil, votem como queiram, lembrando sempre que há sempre um embuste, um simulacro ao lado de um discurso que parece verídico. Muito obrigado.